aqui falamos coisas que estão na Bíblia que sua igreja não fala. Moreno, latino, índio nativo, brasileiro são israelitas, os filhos de Deus. Ok? Hoje vou falar os pais de Cristo. Pais de Cristo. Por quê? Porque falamos ontem os nascimento de Cristo. Ok? Mas tem um problema. Por quê? Porque uma coisa de virgem e donzela, muita coisa é essa. Ok? Pero eu tenho que falar de uma coisa importante. Veja, you got Wisdom of Solomon? Very good. Salomão, Sabedoria de Salomão, capítulo 7, versículo 1. O livro da sabedoria, no Apócrifa, capítulo 7, versículo 1. Também sou mortal, como os outros, descendente do primeiro ser formado da terra. Descendência. É muita coisa. Descendência. Eu quiser que você lembre essa palavra. Descendência. Go ahead. Okay. No seio da minha mãe se moldou meu corpo. Ok, minha mãe do seu corpo. Como ele ficou no ventre, right? Ventre de sua mãe, por sua pai. Que colocou descendência, semente na mulher para formar bebê. Go ahead. Por 10 meses Por tomei, 10 meses. Não 9 como você pensa. 10. Go ahead. por 10 meses tomei consistência no sangue. Sangue. Um bebê fica com sangue. Go ahead. Graças à semente viril e ao prazer, companheiro do sono. Ao nascer, respirei o ar comum. Go ahead. E caí sobre a terra que recebe a touro igualmente. Igualmente, go ahead. E meu primeiro som foi o vagido comum. Fui criado nas faixas e no meio de cuidados. Agora, um momento, porque é muito importante. Ele falou que é sangue. Go ahead. Okay. Nenhum rei conheceu outro início de existência. Dois, outra vez. Dois. Aham. Por 10 meses tomei consistência no sangue, graças à semente viril. Semente que? Semente viril. Aham. E ao prazer. Para aí. Semente viril. Semente. Está falando fruto do corpo de homem. Semente. O que sale de... How you say penis? Pene? Pênis. Pênis de homem. Esse fruto... Vamos falar de tudo isso. Ele está falando aí de sangue. Go ahead, read the sangue part again. Ok. En Por mi 10 ventre. meses, por 10 meses tomei consistência no sangue, Aham. graças à semente viril. Aham, semente viril. Semente de homem. Na mulher, compacto de sangue. Go ahead. E ao prazer, companheiro do sono. Okay, so bebê cresceu e bebê dormiu na ventre de mulher. Go ahead. Ao nascer, respirei o ar comum. Go ahead. E caí sobre a terra que recebe a todos igualmente. Aham. E meu primeiro som foi o vagido comum. Ok. Fui criado nas faixas e no meio de cuidados. Faixa está falando onde Cristo nasceu igualmente. Entendeu? Go ahead. Nenhum rei conheceu outro início de existência. Para aí. Daí, vê a Revelação, capítulo 17, versículo 14. Man, você tem cristal muito ruim. Você não saiba esta Bíblia. Você tem que ler e você tem que entender. Se você não entende, você não tem mente para isso. Go ahead. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Go ahead. Eles combaterão contra o cordeiro. O mundo inteiro, quando Cristo vem, por fim, a salvar a israelita, todo mundo vai ser guerra com ele. Go ahead. E o cordeiro os vencerá. Quem é cordeiro? Cristo. Go ahead. Porque é o Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores. E o Rei dos reis. Para aí. Qual é o rei? Ele, eu, irmãos, todo homem que é israelita são rei. Mas Cristo é rei dos reis. Como eu cheguei à existência? Eu estava em sangue, por semente viril.
como meu rei Cristo. Cristo é rei, ele entrou ao mundo como eu, por mãe e pai. Veja 19, a Revelação 19, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não pode ficar rei se ele não ficou como eu. Se eu sou rei, como é possível que Cristo sendo rei também? Ele ficou como nosso. Ok? Veja Mateus capítulo 1, versículo 21. O livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não pode ser parte do nosso povo se ele não nasceu como humano. Entendeu? Ele não pode ficar parte do povo se ele não é humano. Ok? Daí, veja João, capítulo 19, e versículo, momento, 31. O livro de João, capítulo 19, 30. versículo 30. E quando 28. versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, Terminado, ou seja, sua vida está terminando. Ele vai morrer. Um momento. Eu pensei que ele era espírito somente. Está falando que ele vai morrer. Tudo está acabando. Go ahead. que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tendo sede. Ele tendo sede. Um espírito não tem sede. O espírito não precisa comer. Não precisa beber. Não precisa, não sente dor. Go ahead. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num risopo, lá a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Morreu. Mas o espírito não morre. Ele morreu. Por quê? Porque ele é humano. Rei de reis. Ele nasceu como você e eu. Go ahead. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas. Quebrasse a perna. Eu pensei que ele é espírito, porque não o corpo inteiro desapareceu, porque ele é humano. Mas ele é rei dos reis. Seu espírito é forte. Ele é filho de Deus, mas também ele é filho do homem. Vou explicar isso um momento também. Go ahead. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e foram tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foi crucificado. Sim. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto. Morto. Ainda estava morto. Go ahead. Não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Por quê? Por que como uma lança? Porque eles pensavam que ele é espírito, mas tomou uma lança. O que passou? Go ahead. Okay. E logo saiu sangue, sangue e água. A mesmo que está na ventre de mulher. Porque ele nasceu como você e eu, com sangue e água. Que fica em seu corpo? Sangue e água. Como você nasce um bebê? Em sangue e água. Semente é água também.
a característica de semente é sangue e água. Ele nasceu como você e eu agora, de aí. De aí. Romano, capítulo 1, versículo 1. I want you to go to the group me. Forget about all that. Go to the group me. I want to get me the definition of carne. No, stop. Not carne. No. I want to go with seed first. A descendencia. Okay. Go ahead, read that. Ok. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho... Lê outra vez, desculpa. Ok. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Go ahead. Paulo, servo de Jesus Cristo, Nós somos servos de Jesus Cristo, servente. Go ahead. chamado para apóstolo, Chamado para ser apóstolo, discípulo, para ter disciplina na Bíblia, ler, estudar esta Bíblia para defender a Cristo. Por quê? Porque nadie agora está defendendo a Cristo, como ele está escrito na Bíblia. Entendeu? Nós somos abogado dele, para que no futuro ele fique abogado de nosso. Go ahead. separado para o evangelho de Deus, Nós somos separados para o evangelho de Deus. Sua igreja, sua pastor não está separado para esse evangelho. Por quê? Porque eles ficam em mentira. Ok? Ficam em ficar a gente ruim. A manter a gente em outro Cristo que não está na Bíblia. Go ahead. o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Lê essa parte outra vez. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Segundo a carne. Semente de Davi, segundo a carne. Semente de Davi, segundo a carne. Lê outra vez. Três. Acerca de seu filho, Agora, estamos falando o Evangelho de Deus acerca de seu Filho de Cristo. Go ahead. que nasceu da descendência de Davi, Ele nasceu de descendência de Davi, segundo a carne. segundo a carne. Agora, que é descendência ou semente? De aí, vea Atos, capítulo 2, versículo 30. Descendência, semente, como falou em Sabedoria, capítulo 7. Semente, descendência. Que é isso? Atos, capítulo 2, versículo 30. Good. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos... Fruta de sua lomo? Que é fruta de sua lomo? Que é lomo? Que é fruta? Lomo. Ok? Lomo ou pênis. Lomo. Fruta de lomo é descendência. Um momento. Para que você não pense que eu estou falando uma coisa mais não para confundir a você. Okay? Look up fruit of your loins. Momento. Acho interessante porque estamos pesquisando tudo isso agora para que você saiba que ele não está falando bobeira. Right. Translate all of that. Oh, snap. They even got a picture. Thank you. No, go back. Because I want that. That's what I want. Because that's a... Bring it up. Thank you. Make that big. And I want them to see. Fruta dos lomos. ¿Qué significa fruta dos lomos? You can see it? Oh, snap. Fruta dos lomos.
fruto plural, dos lombos. O fruto dos lombos. Sea como sea, misma coisa. Você vê pene, você também vê uma Vagina. uma vagina, ok? Você vê aí, os filhos de alguém ou coletivamente, os filhos ou descendentes de alguém. Fruto de lomos. Go ahead. Okay. Gotta read the scripture. Okay. Hell yeah. Sendo, Atos capítulo 2, versículo 30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o sentar sobre seu trono. Que? O sentar sobre o seu trono. Read De it novo. again. Ok, Yeah. de novo, ok. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos. ¿Por qué? Porque ele falou a Moisés que iba a levantar un profeta de entre sus irmãos, como ele. Como Moisés entrou ao mundo? Tem pai e mãe. Okay? Como un profeta puede levantar entre medio de sus irmãos? Tem que ter descendencia. Okay, go ahead. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus De lombos. su fruto, hasta Deus mesmo falou, vai ficar como fruto de sus lombos. Lombos está falando de pênis e vagina. Descendência, semente. You can take that down. Go ahead. Segundo a carne. Segundo a carne. ¿Qué es carne? Get me the descendencia. You see where it says that I want you to copy and paste what I typed in the GroupMe. Go to GroupMe. Scroll up. You see where it says descendencia? Copy and paste that. Because it gives exactly what I want. So that you don't have, there you go. Copy and paste. Yo, control C, control V. Descendencia. Make that big. ¿Qué significa descendencia? Descendencia. Scroll up. Serie de pessoas devido mesmo ancestral o ramo familiar por este tipo de parentesco, prole, progenie, posteridade, descendentes, filhos, geração, herdeiros, raça, progenitura, progenie, sucessores. Scroll down. Hit that. More definitions than word origin. Okay, that's it. Daí, go back to GroupMe. Copy and paste and copy that, yes. Control C. You got to be quick with it. Come on, bro. Control C. Control V. Enter. Carne. Parte do corpo, por quê? Do homem, porque Cristo não é animais. A Bíblia fala que ele veio da carne. Carne de quê? Carne de homem, não de animais. Give me more definition of word origin. Scroll down. Ok. Verso 4. Parte comestível dos frutos. 5. A natureza humana por oposição da natureza divina. O corpo humano por oposição ao espírito, à alma. 7. A natureza humana considerada em suas fraquezas e apetites. 8. O instinto sexual, o amor físico. É bem claro. 9. Consanguinidade, parentesco em linha direita. Take it off. Atos capítulo 2, versículo 30, outra vez.
Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento Go ahead. que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo Te está falando que Cristo iba a venir por medio de lombos, fruto de lombos por medio de carne humana, no animais y no deseo. Léalo otra vez. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o sentar sobre seu trono. Go ahead. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada nos Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Porque él morreu, mas su corpo e su espíritu junto foi a céu. Porque ele é primeira pessoa, é Cordeiro de Deus. Primeira pessoa para vencer morte. Cada homem que você vê aqui, vamos morrer. Se Deus não quiser, mas vamos morrer e vamos ver corrupção. Por quê? Porque o corpo, how do you say, it disintegrates. Fica no chão. Fica no chão, fica na terra, logo sobre tempo, E vai esmagar. right, vai esmagar, entendeu? Agora, Levítico, capítulo 15, versículo 6. Como Cristo, porque fruto del lombo. ¿Qué es fruto del lombo? Fruto del lombo es semente. Eso es fruto del lombo. Fruto del lombo de mulher. Fruto del lombo da mulher é ovo, right? Ovo? O ovo. Logo, fruto del lombo de homem é semente. Semente entra a ovo. Ovo empieza a formar bebê por semente dentro. Logo, bebê, 10 meses. Logo depois, sale bebê. Go ahead. Okay. E não há rei que tem outra maneira. E Cristo é rei de reis. Logo, Cristo nasceu por meio de fruto del lombo e descendência. Go ahead. O livro de Levítico, capítulo 15, versículo 6. 16. Ou 16, Yep. ok. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne... Semente de quê? Semente de quê? Da cópula. Cópula. Que cópula? Look at cópula again. Eu sei que eu falei isso em outra aula, mas é mais direito, mais informação aqui. Ok? Cópula. It says, I wanted to. Leave it there. Scroll down. Oh, there you go. See? Right. Agora, scroll up. Right. Ok, você viu? They can see it? Relação sexual. Right? Scroll down. Origem. Empréstimo século XV. Do latim cópula. Copulação. Da mesma origem da cópula, verbo. Verbo é axoe. Ou performance. Como é performance? Um momento. Yeah, we're going to learn today, bro. We're going to learn today. Agora, momento. Performance. Actuação, Desempenho. desempenho. Yeah. Eso es lo que es. Desempeño. Mantém significado latino e gerar outros usos especializados. Coito. Coito é sexo. Coabitação. Acoplamento. Fornicação. Fornicação. Concubites. Perfeitura. Scroll down. Cópula. Você viu? Read it again. Okay. Semente, vem de cópula, sexo. Go ahead.
Levítico capítulo 15, versículo 16. Yep. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Muito bem. De aí, vea Hebreos capítulo 2, versículo 16. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 16. Good. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas, Él tomó como anjo. Él no llegó a la tierra como anjo. Good. mas tomou a descendência de Oh, Abraão. descendência. Que é descendência? Semente. Ele ficou a nascer como você e eu. Read on. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, Semelhante a sus hermanos, porque nós somos irmãos dele. Ele quiser chegar ao mundo como nosso. Go ahead. para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, Como ele pode ser fiel e misericordioso? Porque uma pessoa que é misericordioso tem que entender sofrimento de homem. Essa maneira porque Cristo é misericordioso, porque ele entendeu como é vida humana. Porque ele é humano. Ele morreu como nós vamos morrer também. Ele tem que sofrer como nós sofremos também. Oh, você não pensa isso? Ok, um momento. Vea Romanos capítulo 9, versículo 1. Essa é semente. Agora vamos falar de carne. Carne. Que é carne? Good. Romanos, capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, Go ahead. que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Irmãos, porque nós somos irmãos. Nós sofremos, passamos por muita coisa. Nós nascimos neste mundo sofrendo, ainda sofrendo. Logo somos irmãos, porque nós saiba de sofrimento no mundo. Ok? Go ahead. Que são meus parentes segundo a carne. Segundo a carne, porque ele é descendente. A carne, ele é meu irmão, de sangue. Ele tem sangue em seu corpo, eu tenho sangue em meu corpo também. Mas nós leímos que Cristo, um soldado, correu uma lança, meteu aí na costela, aí na carne, que saiu sangue, água. Mesmo que ele tem em seu corpo, o que eu tenho e você tem em seu corpo também. Para ensinar que ele é humano. Go ahead. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos. I'm sorry. Okay. E os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Segundo a quê? Segundo a carne. Segundo a carne. A mesmo como nosso antepassado chegou por meio da carne, quando seu pai e sua mãe, junto fruto de lombos. Go ahead. O qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Amém, glória a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Carne. Fruto de lombo. Carne. Semente. O que significa isso? O livro de 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Em esto você conhecerá a Cristo. Em esta Bíblia você vai conhecer. Porque você não lê esta Bíblia. Você deixa que um homem pare de sofrer. Amém, glória a Deus. Oh, aleluia. Fale muita coisa fantástica. Mas você não está lendo sua Bíblia, não entende nada. Por isso nós estamos aqui. Para ajudar a você a entender como é Cristo, quem é Cristo, como você tem que seguir a Cristo, como você tem que crer em Cristo. Go ahead. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Para aí, um problema. O que ele está falando aí? Está falando cada espírito que confesse que Cristo é quê? É de Deus. Ah, espírito. Eu estou hecho de carne e sangue. Está falando cada espírito que confesse. Que espírito vai confessar? Cada espírito. O que está falando aí? Está falando de Espírito Santo? Está falando de ele, ou eu, ou você? Cada espírito confessa. Está falando de nosso. Nosso temos que falar, porque cada nosso é espírito, é carne também. Leia outra vez. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. El Espírito de Deus está falando esto. Go ahead. Todo espírito Cada pessoa, que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. você tem que falar que Cristo chegou por meio de carne, fruto del lombo, tem pariente, tem descendência, tem mãe e pai. Go ahead. E todo espírito que não confessa que Jesus Agora, se todo espírito, toda pessoa que não fala o que esta Bíblia está falando, go ahead. que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Você não é de Deus. Por isso mesmo, há 2/3 de gente que vai ser destruído por não falar desta Bíblia como a Bíblia está falando. Ok? Leia outra vez o 3. E todo espírito Toda pessoa que não confessa que não fala Que a se- verdade, go ahead. que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Você não é de Deus. Por isso há muita gente que fala, não. Ele é espírito. Nadie viu a Cristo. Se nadie viu a Cristo, porque ele está na Bíblia. Se nadie viu a Cristo, como é possível que ele está na Bíblia? Porque se nadie viu a Cristo, porque Cristo é o ponto significado por meio de tempo total. BC-AD, antes de Cristo, depois de Anno Domini. Se nadie viu a Cristo. Nadie viu a Cristo, mas está na Bíblia e lo pintam branco. Nadie viu a Cristo. Nadie viu a Cristo. Eu não vi um Cristo branco, isso não está na Bíblia. Cristo é negro. E é uma aula isso. Se é a primeira vez que você viu isso, escuta o que eu falei, que Cristo é negro, há uma aula, você vai à aula e você vai ver essa aula. Que fala que Cristo é negro. Okay? Revelação, capítulo 1, e versículo 13 a 15 fala isso. I don't want to go there now, but keep on reading. Read it again. 3. Em todo espírito 1 João, capítulo 4, versículo 3. Go ahead. Em todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Você é diabo. do Isso é qual- o que a Bíblia está falando. Se você não fala que Cristo nasceu como você é diabo. Anticristo. Go ahead. do qual já ouvistes que há de vir, e eis que será já no mundo. Oh, você viu? Está no mundo. Veja João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Esta é a última hora. Essa é a última hora. Go ahead. E como ouvistes que vem o anticristo, Você escutou que vem anticristo? Go ahead. também agora muitos se têm feitos anticristos. Há muito anticristo já. Não, esta é a última hora. Há muito anticristo agora falando em contra do que nós estamos falando. Estamos falando que Cristo nasceu como você é um problema. Não. É Cristo que você conhece agora mesmo. É Cristo que está na sua igreja. Esse é anticristo. Como Superman, e then Bizarro Superman. Você tem Bizarro Cristo. Isso é o que você tem. Um Cristo que não está na Bíblia. O Cristo que está na Bíblia não é Cristo que está em sua igreja hoje. Read it again. Okay. Filhinhos,
é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Isso é maneira. Aqui, hoje, nós saiba que estamos na última hora. Por quê? Porque fica muito anticristo. Eles têm que ficar primeiro para nós falar hoje, para ter problema hoje. Para que você veja que estamos na última hora. Por isso, tudo isso é muito novo para você. Read on. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Para que você veja. Tudo isso é profetizado. Tem que passar. Por quê? Para que você veja o poder de Deus, poder de Cristo. Go ahead. E vós tendes a unção do Santo, e sabes tudo. Mas vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabes, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Go ahead. Quem é o mentiroso? Agora tenho que perguntar isso. Quem é mentiroso? Eu ou seu pastor? Por toda a escritura que nós leímos, quem está mentindo agora? Eu ou seu pastor? Read on. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabes e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Porque você nega que Cristo nasceu por carne, semente. Está na Bíblia. Go ahead. É o anticristo. Ele é anticristo. Seu pastor é anticristo. The diabo. Go ahead. Esse mesmo que nega o pai e o filho. Porque um pai faz? Cuida sua filho. Pero seu pastor não cuida a congregação. Como Cristo é filho de Deus. Agora é outro problema. Você viu? Você falou que ele é filho de Deus. Como é possível que ele é filho de homem? Ok. Mateus 22 e versículo 41. O livro de Mateus, capítulo 22, versículo 41. Go ahead. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? Só agora porque ele não pensava que Jesus era Cristo. Lê. De quem é filho? De quem é filho? É filho do homem ou filho de Deus? Go ahead. Eles disseram-lhe: De Davi. Filho de Davi. Go ahead. Disse-lhes ele: Por que ele falou filho de Davi? Porque está falando aqui onde estava na Bíblia. Ok, go ahead. Como é então que Davi, que em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama... Se Davi chama quem? Senhor, como é seu filho? Se Davi lo chamou Senhor, como um Senhor vai ser filho? Por exemplo, ele é Davi. Eu sou filho de Davi, no espírito. Como é possível que ele, sendo Davi, fala a mim, Senhor, se eu sou filho dele? Porque está falando que ele é descendência de Davi. Entendeu? Mas também está falando que Cristo era antes de Davi também. Pero ele foi nascido por meio de descendência de Davi. Por quê? Porque está falando de regeneração. E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais ninguém
interrogá-lo. Por quê? Porque nadie pode falar com Cristo. Cristo sempre falava uma coisa que era muito forte para eles entender. Como você está tendo problemas agora entendendo isto. Mas nós estamos aqui para ajudar a você entender. Mas você tem que ler a Bíblia. Você tem que ver aula outra vez. Para entender. Como muita filme que você vê. Muito filme, você vê filme 1, 2, 4, 5 vezes para que você entenda. A mesma com as aulas. Você tem que ficar vendo aula, ler a Bíblia, tomando tempo, paciência para entender a Bíblia. Como eu. Passamos 11, 12 anos lendo a Bíblia, estudando como israelita, para entender essa escritura. Go ahead. Go ahead. Oh, daí. Ve a Isaías capítulo 11. Isaías? Yeah, Isaías capítulo 11. Y versículo... Isaías 11. Isaías 11. Y yo quiero leer... Posso falar Yes, uma yes, yes. coisa? Como aqui nos Estados Unidos, como lá no Brasil também, problema é o seguinte, a leitura é fundamental. Muita da nossa gente não gosta de ler. É importante de ler para ganhar um entendimento da Bíblia. Right, go ahead. Ok. 10. Isaías, capítulo 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Raiz de Jessé. Quem é raiz de Jessé? Read it again. Okay. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posto por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para acolher outra vez os exílios do seu povo, que restarem da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. ¿Por quê? Porque israelita foi esparcido em escravatura naí. Go ahead. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. ¿Por quê? Porque fuimos aí. Atos, capítulo 13. E versículo 22. O livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, Rei Davi. Davi foi rei, go ahead. a qual também deu testemunho, e disse, achei a Davi, filho de Jessé, Filho de Jessé. Raiz de Jessé. Go ahead. varão conforme o meu coração. So, agora você está vendo descendência de Davi. Agora está falando de pai de Davi. Porque Davi tivesse pai. Entendeu? Pai. De Davi é Jessé. Agora, Romanos, capítulo 15 e versículo 12. Romanos, capítulo 15, versículo 12. Go ahead. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios. É um problema aí. Porque agora Isaías está falando de quê? Raiz de Jessé. Mas Isaías foi depois de Davi. Muitos anos depois. Porque Isaías está falando de raiz de Jessé. Go ahead. Ok. Read 12 again. Ok. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Esse é hoje. Nós somos gentil. Gentil é falando de Reino de Norte. Reino de Norte é israelita. Reino do Sul está falando de judío. Judío é moreno, haitiano e gente de Jamaica. Nós somos Reino do Norte. Ok? Você vai falar isso em outra aula. Entendeu? Mas ele está falando raiz de Jessé. Alright? Revelação, capítulo 22, versículo 16.
Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Go ahead. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. na Anjo de Cristo. Cristo mandou anjo. Anjo de Cristo é João, em revelação. Go ahead. Para vos testificar estas coisas nas igrejas. Nós agora estamos fazendo agora, testificando coisas de Deus. Testificando como quem? Servente de Cristo, abogado de Cristo, testemunha de Cristo. Go ahead. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Um momento. E um problema. Cristo mesmo está falando que ele é a raiz do princípio e também que? Descendência de Davi. Ou seja, ele está falando que ele nasceu como você e eu. Daí, Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Stop. Lê-lo outra vez. E, chegando Jesus à parte da Cesareia do Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Oh, Cristo mesmo está falando que ele é filho do homem. Mas como ele pode ser filho de Deus, é filho de homem também. Ele está falando que ele nasceu como você e eu. Ele é filho do homem, porque seu pai é José. Lê? Okay. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Go ahead. Por quê? Porque está falando de regeneração. Go ahead. Disse-lhes ele, e vós, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, snap! Agora, como é possível que o homem pode ser filho de homem e filho de Deus? Siga lendo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ok. Deus mandou que ele entendesse que Cristo é filho de Deus. Mas Cristo mesmo te está falando que quem você pensa que eu sou, filho de homem, você crê que eu sou. Isso que Cristo saiba que ele nasceu como você e eu. Ele de sua boca te está falando. Come on, man. Vea. Ok. Atos, capítulo 7, versículo 56. O livro de Atos, capítulo 7, versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles vistos e quis levá-los à paz, dizendo, Varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo, Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve com estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, contemplados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um salsal. Então, Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Ok. Read where we first started again. Okay. See. 24. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade
pela sua mão, mas eles não entenderam. Hold on. There was something else that I wanted. Un momento. There was something. Había otra cosa que yo quise de ahí. Acts 7 and 56. That's what I wanted. O livro de Atos, capítulo 7, versículo 56. E disse: Eis que vejo os seus abertos e o Filho do Homem, Oh, filho do homem, Cristo. que está em pé à mão direita de Deus. Un momento. Este homem está a ponto, este Stefano, está a ponto a morrer. Mas ele viu a céu abrir. Ele viu filho do homem, Cristo, parado à destra de Deus. Ok. Talvez eu estou falando muito, mas tá bom. Lucas, capítulo 2 e versículo 27. O livro de Lucas, capítulo 2, versículo 27. Good. E, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram... Oh, sua paz. Agora fala paz. Os pais de Cristo. Go ahead. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Suas pais, suas pais, suas pais. Está falando suas pais. Ok? Daí, veja Mateus 13, versículo 55. O problema que você tem é que você fica em virgem. Essa palavra que tem problema. Virgem, porque você pensa que uma mulher que é virgem nunca tem sexo. Yeah. O livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55. Go ahead. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Exato. Sua pai é carpinteiro. Pai é carpinteiro. Mas você não quiser escutar isso. E Cristo faz o trabalho de sua pai. Que também Cristo foi que? Carpinteiro. Como sua pai. Nossa, você não está lendo. Agora, virgem. Type virgin. V-I. Ah, leave it. Click that. Immaculate Conception. Make that big. Make it big. You just changed the whole thing. Momento. Ah, there it is. Translate that. Translate that shit into Portuguese, bro. Make it bigger. Can the people see it? All right, stop. Okay, can you see it? Un momento. Concepção Imaculada. Conceição. Oh, I was saying it the wrong way. Conceição. Imaculada Conceição. Ok. É a concepção da Virgem Maria livre do pecado original, livre de pecado, mas todo mundo nasceu com pecado original, right? Virtude do mérito de seu filho Jesus. A Igreja Católica ensina que Deus agiu sobre Maria no primeiro momento de sua concepção, mantendo a Imaculada. Scroll down. A Imaculada Conceição é comumente confundida com o nascimento virginal de Jesus, sendo este último antes da doutrina de encarnação. Enquanto muitos cristãos acreditam no nascimento virginal de Cristo, são principalmente os católicos romanos, juntamente com várias outras denominações,
cristas, right, que acreditam na doutrina da Imaculada Conceição. Embora a crença de Maria era sem pecado ou concebida sem pecado original tenha sido ampliada, aceitada desde a antiguidade tardia, a doutrina não foi definida dogmaticamente na Igreja Católica até 1854, quando o Papa Pio IX declarou ex cátedra, ou seja, usando infalível papal em sua bula papal, infalibilis Deus. Click ex cátedra. Scroll up. Ex cátedra. Click that. ¿Qué significa ex cátedra? Cátedra é sede sal palavras em latim para uma cadeira, o símbolo do professor do mundo antigo. A cadeira ainda é usada metaforicamente como o cargo de professor universitário é para ver um bispo. Diz que o Papa ocupa a cadeira de Pedro, o sal Santa Sé, que já que os católicos sustentam o que Papa é sucessor de Pedro. Além disso, os católicos sustentam que Pedro teve um papel especial entre os apóstolos, como preservador da unidade, o que o Papa, portando dentem o papel de porta-voz de toda a igreja entre os bispos, a quem os católicos consideram sucessores dos apóstolos, e não é assim. Por quê? Porque esta gente não são de Pedro. Go back to where we was at. Okay? Agora, você viu que em 1854 a doutrina foi construída em 1854, que a Conceição Imaculada foi assim. É uma doutrina fora da Bíblia. Okay? Aonde Brasil ficava em 1854? Busca escravatura do Brasil. Ainda na escravidão. Interessante também que foi o último país que aboliu a escravidão. Exato. Esclavitud do Brasil. Ou pelo menos o último país no hemisfério ocidental. Click the first link. That first link right there. Aí, okay. Now, translate it. Okay, scroll down. Scroll down. Okay, stop. Scroll down. Scroll down. Scroll down. Hold on. Scroll up. Ok, para aí. Escravidão, scroll down. Ok, dice recibimento de venda a venda de escravos, Rio de Janeiro, 1851. Escravatura começou muito antes que a doutrina de Conceição Imaculada. Ok? Scroll all the way up. I think I found something. Scroll up, all the way up. Sin miedo, go up. Okay. Good. Okay.
Puntição de um escravo no Brasil por Maurício Rugenda, por volta de 1830. Escravidão começou muito antes que a doutrina de Imaculada Conceição. Ok? Por isso, hoje tem confusão de virgem e doncella e tudo isso. Ok? Type virgin. Ok? Imaculada Conceição é uma doutrina fora da Bíblia, porque foi construído em 1854, muito antes que vocês ficaram em escravidão. GEM. Enter. Type definition. All right, click it. Click it. Right there, the first one. Good. Make it big. Scroll up. Virgin. Uma moça virgin, right? Scroll down. Actually, is it on the Is that on the group me? Scroll down. Scroll down. Okay. Give me a second. Take it off the screen. Ok, un momento. Oh, God, hurry up. Okay, post this up. Okay, you got it? Okay. Show me the first one. Ok, aqui fala virgem, adjetivo e substantivo de dois gêneros. Que o Kem não teve relações sexuais, right? Ok. Mas fala a mãe de Jesus Cristo, virgem inicial maiúsculo. Mas se você vê virgem, né? Scroll down. Scroll down. That's it. Go to the next picture. Virgin. Scroll down. Mulher virgem que nunca entrou em funcionamento, novo, morto, virgem, right? Imagem da mãe de Cristo. Assim é confusão. Ele fala isso porque eles pensam que ela não era. Mas você vê aí, mulher que conserva em continência, que não teve cópula carnal, doncella. Go to the next one. Doncella está falando uma mulher jovem. All right? Go to the next one. Yeah, copy that. Do a search. Yeah, copy that and put in the search. Paste. Enter. Click that. That's the first one. Ok, agora doncella. Let me find doncella in here.
momento. Oh, where it says if a maid, if you Maid? entice a maid. Oh, Exodus 22:16. Get that yeah. scripture. Agora, doncella. Go back to the definition. Doncella, mulher virgem e solteira, dama da companhia, criada da corte, aí. Título do nome, as filhas solteiras, pessoas importantes, especialmente filhas de reis e fidalgos. Okay? Go to the next one. Scroll down. Oh, no, scroll up. It's right there. Mulher virgem, doncella, right? Now do copy and paste the second part. Yeah. Okay, virgin doncella. Go back to group me. Virgin doncella. Go back to group me. You can close that out. Once I use it, close it out. So that you have room. You're gonna get confused. Close that out. I don't need it anymore. All right, put the one that's above that. Okay, copy and paste. All right, so never mind. Read that. Take that out. Take it all down. Oh, start closing the windows that you already used, so that you don't get confused. Go ahead. O livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada Go ahead. e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Okay. Read it again. Ok. Êxodo, capítulo 22, versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Okay. Ve a... Un momento. Un momento. Um momento, porque é doncella que eu estou buscando. Está aqui. Está aqui. Enquanto doncella. Right, pessoa. Yeah, but I'm looking for doncella. That's what I'm looking for, which is a young maid. Okay? Em muita Bíblia fala doncella, mas tem em mais antigo fala virgem. Pero você pensa que Maria tuvo bebê sendo virgem, sem esposa, e não é assim. Por isso Mateus fala de gerenação. Veja Lucas, capítulo 1. Um momento. Lucas, capítulo 1. Versículo... It's a lot. Versículo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com varão. Ela está esposada. Ela não saiba que ela está esposada a homem. Ela está prometida a um homem. Go ahead. A uma virgem desposada com varão. Ou seja, ela não tivesse homem. Right? Go ahead. É uma doncella. Go ahead. Cujo nome era José, da casa de Davi. Da casa de Davi. Ou seja, da linhagem de Davi. Go ahead. E o nome da virgem era Maria. Go ahead. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Ajá, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. ajá. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Ajá. E disse Maria ao anjo, Agora, pensa lo que Maria está falando agora. Go ahead. como se fará isso, visto que não conheço o varão? Oh, snap! Como é possível que Maria saiba como ter bebê? Como eu vou ter filho se eu não conheço homem? Porque cada mulher que tem filho tem homem. Lê aí. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Oh, está. Agora, que é sombra? Qual é a sombra? Porque aí fala, você viu? Espírito Santo vai em cima dela e vai meter bebê nela. Não, não está aí. Job, capítulo 33, versículo 16, para falar como o Espírito Santo vai fazer sombra sobre dela. Let me get it. Capítulo 33. Job 33 and 16. Ok. Porque agora você tem que pensar como é o Espírito Santo vai ser sombra sobre dela. One second, let me get it before you get it. Job 33, 16. Okay. Ok. Start at 12. Ok. O livro de Jó, capítulo 33, versículo 12. Go ahead. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque você contende com Deus. Sempre você contende com Deus. Go ahead. Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Go ahead. Antes, Deus fala uma e duas vezes. So agora, Deus fala uma vez por nosso, outra vez em outra aula. Deus fala assim. Mas que? Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E muitas vezes você não vai entender aula. Ou não vai entender o que Deus quiser falar a você por meio de nosso. Entendeu? Go ahead. Em sonho ou em visão de Agora noite. em sonho. Go ahead. Ou em visão de noite. Go ahead. Quando cai sono profundo sobre os homens. E adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Essa sombra do Espírito Santo. Now go back. Deus fala por uma pessoa, outra pessoa. Uma vez, segunda vez. Mas depois, se você não entende o que você tem que fazer, é uma sombra na noite, você dorme, ele põe sua instrução em você. Logo te vai falar, você vai aqui, você vai allá. Go ahead. Lucas 2. Lucas capítulo 1 Capítulo e versículo 35. Ok. Porque Maria falou, como é possível que eu vá a ter filho se eu não conheço homem? Ela está esposada de esposo, de homem, mas ela não conhecia a José nesse momento. Go ahead. Okay. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, Diz 34 outra vez. 34, ok. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, vai dormir e vai receber suas instruções em como você vai conhecer a seu esposo José. Por isso, em Mateus capítulo 1, go back there, capítulo 1, Mateus capítulo 1 Capítulo 1. e versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. E agora, nesse momento, já eles juntaram fisicamente, mas não antes de juntar na festa, ok? Eles não têm na festa. É como que ele veio, Maria veio a José,
Luego, enamorado, eles foram a um lugar, se não tem festa, não faz por meio da lei, ok? Lei de ter filho é homem e mulher junto, mas tem filho. Mas normalmente você tem que estar com uma mulher e homem, lugar em uma festa, com tálamo, logo aí conjugal, logo aí tem sangue na forra, right? In the sheets. Como Os lençóis. right, ok? Pero eles não têm isso. Eles fizeram muita coisa mais rápido, muito sneaky. How you say sneaky? Com decepção. Right. Entendeu? Por isso, go back to that scripture. If a man entices a maid, hold that. Porque é o que fala, é o que passou. É o que passou em Maria e José. O livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 16. Se alguém enganar uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. So, se um homem fala a uma doncela, uma virgem, que não é desposada, mas Maria não saiba que era desposada a José, ou seja, José conheceu a Maria, não sabendo que Maria e José tivessem estar juntos. Logo falaram, namorado, apaixonado, tivessem junto, sexo. Logo, José, sendo um homem justo, falou que eu vou fazer agora. Não tivesse, tenho que deixar a ela. Por quê? Porque eu não tivesse uma festa, não tenho sangue, não tenho nada. Prova de sangue e tudo isso, eu vou ter que deixar essa mulher. Mas anjo falou, olvida isso, José. Ele foi em 19. 19, ok. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não... filho de Davi, ou seja, você tem descendência de Davi, como Cristo tem descendência de Davi. Go ahead. Não temas receber a Maria, tua mulher. Porque é sua mulher, você tem sexo, já. É sua mulher. Porque era virgem, agora é mulher. Como uma virgem fica mulher? Tendo sexo. Okay? Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Porque a sombra, quando ela dormiu, ela recebeu instruções em como ela vai encontrar a seu esposo, José. E com isso, falou. Shalom. Shalom. Wait. You took us off? Okay. Preguntas? Any questions? Nothing, right? Nobody cares. Tá bom. Facebook? Okay. All right. Muito bem. Se você tem perguntas, você pode mandar perguntas em @israelunite.org. Ok? E com isso, falo shalom. Shalom.